Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o Saúde e Bem-Estar. Você sabe, né? É um programa especialmente feito para você melhorar os seus cuidados com a saúde na vida de todo dia. E na edição de hoje você vai conferir conosco. A angiologista doutora Luísa Assis tira nossas dúvidas sobre os tratamentos e os cuidados com as varizes. O médico coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Mater Dei, o Dr. Paulo Bastianetto, fala e explica mais sobre a cirurgia, o pós-cirúrgico da correção de varizes. E é claro, a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para desmistificar informações sobre as varizes. Muito bem, as varizes podem até parecer inofensivas, só parecer, mas de acordo com os médicos, essas marcas anunciam um problema grave que compromete a saúde dos pacientes. 38% da população brasileira sofre com varizes, isso aí de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Esse problema bastante comum não pode ser deixado de lado. E para falar sobre isso, temos um programa inteiro. No primeiro bloco, a gente recebe no estúdio a médica angiologista, a doutora Luísa Assis. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Fernanda. Obrigada pelo convite. Alegria te receber aqui. Vamos começar explicando o que são as varizes. Bom, conceitualmente, as varizes são veias que apresentam uma anatomia deturpada, né? Dilatadas, tortuosas, que ficam tumefeitas nas pernas e não exercem de forma eficaz a sua função. Não necessariamente elas precisam ficar com aquele aspecto de cachos de uva, né? Que até a origem da palavra varizes vem daí, que é aquele aspecto em cachos de uvas em que ela fica bastante dilatada e aparente. As varizes são essas veias que não são capazes de fornecer o retorno venoso de uma forma eficaz, de fazer com que o sangue retorne ao coração de forma eficaz e acaba trazendo uma sobrecarga nas pernas. A varize está relacionada com a veia. A veia está no corpo todo. A varize só vai acontecer na região das pernas? Não, não. Existem varizes da região pélvica, varizes de esôfago, varizes em vários outros regiões anatômicas, mas os locais mais comuns são nos membros inferiores, justamente porque somos bípedes, é onde fica maior a sobrecarga nas pernas. E o problema vem em decorrência da gente ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado? Sim, é um fator agravante, né? O hábito de vida em que há essa sobrecarga dos membros inferiores, então longos períodos em que o paciente, em que a pessoa fica de pé ou assentada, isso leva a uma sobrecarga, diminui o retorno venoso, acaba causando uma estase venosa e isso ao longo do tempo, com essa sobrecarga contínua, pode levar ao aparecimento de varizes também. Mas existem vários outros fatores hereditários e de estilo de vida mesmo que podem contribuir para o aparecimento das varizes. Por exemplo? Uso de hormônios, né? Sobrepeso, gestação, a própria idade. Com o tempo é sabido que ao longo dos anos a parede da veia vai se tornando menos elástica, perdendo um pouco dessas fibras elásticas e podendo se tornar varicosa. Tanto é que em torno de 60 anos até 80% da população pode apresentar varizes. E se a gente conseguir considerar as veias assim como caminhos que o sangue, veias e artérias, né, caminhos e estradas, né, que o sangue vai circular para a nossa saúde, para a nossa existência, a gente pode também considerar que o interrompimento desse fluxo sanguíneo pode acarretar outros problemas além das varizes? Sim, a trombose é um desses problemas, que é exatamente uma interrupção num trajeto, né? Tanto venoso como arterial, porque a gente tem a trombose arterial e venosa, mas é uma interrupção nesse trajeto do fluxo do sangue. E isso do ponto de vista das veias, né, das varizes em si, porque o fato de as varizes existirem, isso contribui com o aumento da incidência e pode acarretar numa trombose venosa profunda, numa tromboflebite
E essa interrupção do fluxo sanguíneo naquele local gera repercussões a longo prazo, mesmo depois de tratar dessa trombose. Tanto que existe a síndrome pós-trombótica, que são sequelas de uma trombose prévia e que deixa a perna mais sobrecarregada, que pode levar até o aparecimento de feridas e danos à circulação como um todo no resto da vida. A gente ouviu falar muito de relação assim, de Covid e trombose também, complicações. Isso faz sentido? Ah, sim. O Covid já está comprovado que ele leva a reações inflamatórias, reações metabólicas que são trombogênicas, mas essa incidência de trombose no Covid, ela é diretamente relacionada ao dano vascular causado pela manifestação da doença. Então, o Covid sim aumenta consideravelmente o risco de trombose. Se a gente colocar assim, uma escala de problemas que são decorrentes da varíola, a trombose está aí entre os primeiros lugares? Sim, existem aqueles sintomas associados ao aparecimento das varizes, a insuficiência venosa, que é a sensação de peso, desconforto nas pernas, o inchaço, o surgimento de feridas decorrentes dessas varizes a longo prazo, pigmentação na perna, normalmente as pernas ficam com uma coloração que vai em sentido ascendente, ficando amarronzada, mais escurecida, e a trombose também é um fator de risco muito importante que não pode ser esquecido. Você falou muito bem aqui, que às vezes a gente imagina aquela figura clássica da varize, aquela veia ali, né, com aquele relevo ali para cima da pele, e aí lembra dos riscos aí relacionados, como a gente está dizendo, trombose entre eles, mas a trombose pode acontecer mesmo sem esse aspecto. Você disse, não necessariamente é preciso ter ali a questão visual da varize aparecendo. Não há necessidade de que haja aquela veia estufada, dilatada, visível, varicosa. A trombose em si, ela pode acontecer em vez do sistema venoso profundo, que não são nem visualizadas a olho nu, que ficam sob a musculatura. E das veias superficiais, existem vários outros fatores de risco, além das varizes, que podem desencadear a trombose. Existem doenças que propiciam a coagulação sanguínea, que são as trombofilias, vários outros fatores pós-operatório, que são fatores que desencadeiam essa cascata de coagulação no organismo que podem levar à trombose. É mais comum a varize nas mulheres do que nos homens? Sim, sim. O fator hormonal também é um fator que está associado às varizes, principalmente o estrogênio. Então, as mulheres, elas são mais acometidas com varizes, sim, estatisticamente. E aquelas que fazem uso de hormônios, anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, durante a gestação, em que esse fator hormonal está diferente do habitual, todas essas circunstâncias podem ser desencadeadoras de uma trombose se a pessoa tiver uma propensão a manifestar essa doença. E às vezes pode ter relação até mesmo com o ciclo menstrual? Sim, mais associado com o uso do hormônio do que com o período do ciclo menstrual. Agora, quais são os sintomas para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora? Você falou aí da dor nas pernas, o inchaço. Às vezes é possível perceber, porque a perna se aperta assim, fica aquela manchinha, né? Um fundinho. Isso é um sinal de varize ou de inchaço, claro, mas é algo que já é um sinal de alerta? Sim, é um sinal de alerta para o paciente procurar o seu angiologista. Não necessariamente são varizes, porque existem vários fatores que podem levar ao edema, ao aparecimento de diversos sintomas, mas basicamente, pensando em varizes, os sinais e sintomas mais comuns que podem ocorrer são a presença do inchaço, a visualização da varize a olho nu, que ela já fica estufada, já causa um desconforto estético também associado, pigmentação na perna, sensação de peso no final do dia, principalmente antes de dormir, fica com aquela perna pesada, desconfortável, sensação das pernas quentes, porque o extravasamento do líquido para o tecido que causa o inchaço, ele leva ao aquecimento da pele, então a sensação da perna mais quente. E até a mudança de tato da pele, a pele fica mais quente, fica mais fininha,
vai perdendo os pelos ao longo do tempo. São mudanças que são possíveis de se visualizar e que é um sinal de alerta para que se procure um angiologista. E aquela velha tática de colocar as pernas para cima quando chega em casa ali, depois de um dia de muito trabalho, de muito esforço, de cansaço? Isso ajuda muito, porque a posição do paciente com as pernas elevadas, ela propicia o retorno venoso, facilita o retorno do sangue ao coração, então ajuda sim na melhora dessa sobrecarga dos membros, do inchaço, da sensação de peso. Então, sempre que possível, para aqueles pacientes que ficam longos períodos sentados ou de pé, é recomendado que, se ele tiver um tempinho ou não puder usar uma meia de compressão para ajudar nisso, colocar as pernas para cima. O que provoca mais as varizes? Ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado? As duas formas, né, comportamentais, elas dificultam o retorno venoso. O ortostatismo, que é o fato de o paciente ficar de pé, leva essa sobrecarga direta, porque é uma coluna de líquido dentro do vaso, como se fosse um encanamento mesmo. E aquela coluna, como a gravidade puxa para baixo, ela vai levando sobrecarga à veia. E o fato da gente estar sentado também, principalmente porque leva uma dobra, né, no retorno venoso, e isso também dificulta bastante. Então, as duas formas, elas propiciam a longo prazo o aparecimento de trombose. Agora, você disse que assim, alguns problemas podem acontecer em decorrência das varizes. A gente já falou aqui no programa que a batata da perna é o nosso segundo coração, né? Sim. Que manda diretamente o sangue de volta. Tem alguma relação também com problemas cardíacos? Pode existir? Das varizes em si, elas podem apresentar uma piora em quem tem problemas cardíacos, mas não acarretar problemas cardíacos. Eles podem causar complicações. Sim, em pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles já têm uma dificuldade na bomba cardíaca, que é a bomba propulsora da circulação. Então, normalmente, essas pessoas, quando não estão bem controladas, elas podem apresentar um edema e esse inchaço ser ainda mais acentuado naqueles pacientes que têm varizes. Então, pode haver uma complicação do quadro, sim. Você disse aí, né, que assim, ficar muito tempo sentado, na pandemia a gente acabou ficando muito tempo em casa, e isso você sente pela sua vivência clínica aí um aumento de queixas, de casos, muitas pessoas reclamando disso? Sim, sim. Principalmente porque muitas pessoas tiveram que parar a atividade física. Então, além do fato do hábito de vida causar uma estase e uma sobrecarga nas pernas, a falta de uma atividade física, que é aquilo que mantém o tônus da musculatura da panturrilha, então essa perda de massa muscular, esse sedentarismo, ele acaba agravando os sintomas que as varizes trazem. Mais uma questão ligada ao sedentarismo, né? Que também, assim, sedentarismo é quase igual ao cigarro, né? Isso. É ruim para tudo. É ruim para tudo, não tem benefício o sedentarismo, não. A atividade física, ela ajuda bastante na circulação, principalmente do ponto de vista de varizes mesmo a longo prazo, porque ajuda na melhora dessa sobrecarga que a gente recebe no dia a dia, de ficar longos períodos em pé ou assentado, ou sem poder se movimentar e se exercitar. Esse tônus da bomba muscular, ele favorece muito a circulação e acaba sendo um fator que serve de anteparo para a circulação, para evitar que essas varizes causem danos maiores. Agora, quando você fala dessas veias que sobressaem, existe uma forma saudável de ter veias assim sobressaindo na região da perna? Como é que a gente sabe a diferença entre uma e outra? Sim, atletas, por exemplo, que normalmente não têm um tecido adiposo, são magrinhos, têm uma massa magra, né, evidente, eles têm aquelas veias tumefeitas e não necessariamente são varizes. São veias apenas aparentes, mas que exercem de forma eficaz a sua função de retorno venoso. Conseguem mandar o sangue de volta para o coração de uma forma eficaz, sem causar danos e malefícios à circulação. Falando em redução de danos, aí a gente tem também as meias, né? Meias de compressão, né? Sim. São famosas essas meias, né? São, as meias elásticas têm ficado cada vez mais famosas, né, nos hábitos de vida. Já tem eficácia comprovada, né, na ajuda do retorno venoso. Elas servem de anteparo para a musculatura da panturrilha, principalmente naqueles momentos em que ela está relaxada, que é quando a gente fica sentado de pé muito tempo sem se exercitar.
Então, ela serve de anteparo e acaba ajudando no retorno venoso e prevenindo aqueles sinais e sintomas de sobrecarga nas pernas que se a gente estivesse sem uso da meia, a gente teria o inchaço, sensação de peso, perna mais cansada e dolorida no final do dia. Por falar em inchaço, é muito comum, às vezes, quando a gente chega em casa e vai tirar a meia, não exatamente uma meia de compressão, mas por menos apertada que ela esteja, você percebe aquela marquinha ali, um pouco Sim. acima do calcanhar, aquela marquinha de pressão. Sim. Isso indica alguma coisa? Olha, a meia, ela já tem uma pressão graduada. O que é isso? A meia de compressão, normalmente a gente tem média compressão, por exemplo, 20, 30. O que significa isso? Significa que a nível de tornozelo, a pressão exercida está em torno de 30 milímetros de mercúrio. E lá em cima, próxima à batata da perna, em torno de 20 milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pressão ela é maior quanto mais baixo, justamente para ajudar no retorno do sangue. Sobe, do ponto vai, de sangue. maior para menor pressão. Então, normalmente, a gente orienta o paciente a calçar as meias ou no início do dia, quando a perna ficou muito tempo, né? Depois de uma noite bem dormida, a gente normalmente não apresenta um inchaço nos membros, acorda com a perna sequinha, a queixa de que a perna vai inchando ao longo do dia. Então, quando a gente acorda, calçar as meias para não deixar que essa sobrecarga aconteça. Ou esqueci de colocar a meia, aí lembrei na hora do almoço, minha perna já inchou, eleva um pouquinho a perna, espera melhorar, tirar um pouquinho essa sobrecarga para depois calçar as meias. Às vezes o paciente calça a meia e já está com a perna inchada, ou então tem outros fatores que podem levar ao inchaço, não necessariamente proveniente das varizes. Por isso é que é importante que essa meia seja prescrita por um especialista. Muito importante, porque às vezes você pode comprar uma meia na farmácia, mas existe uma medida, um desenvolvimento muito técnico para que a meia seja sob medida mesmo para cada perna. Aliás, até a diferença da esquerda para a direita, né? Sim, as meias devem ser medidas. Existem até lojas especializadas em venda de meia elástica, em que o pessoal é treinado para fazer essas medidas, porque às vezes as marcas pedem medidas diferentes. Número do calçado, altura até a panturrilha, né, até a dobra do joelho, circunferência da panturrilha. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para que a meia esteja na medida certa, esteja na pressão indicada e que o paciente realmente tenha uma indicação do uso de meia de compressão, porque existem casos em que os pacientes não devem usar meia de compressão, que elas podem ser maléficas ao invés de benéficas. E eu estava falando assim de sinais de alerta e aí começamos a falar de meias de compressão, mas a meia que não é de compressão, quando você usa no dia a dia, vai tirar a meia e vê que ficou uma marquinha ali de pressão. Sim. Ficou ali, tem um contorno. Isso indica o quê? Isso é perigoso? Isso pode ser um indício de que a circulação não está ocorrendo de forma adequada, algumas varizes ou refluxo de safenas, por exemplo, isso pode ser um indicativo. Por isso, é um sinal sugestivo de que o paciente deve procurar um médico para fazer uma avaliação correta. Mas também a gente não pode esquecer que em tempos muito quentes, longos períodos com a perna para baixo, isso pode acontecer e ser fisiológico, não necessariamente uma doença vascular. A gente vai, no segundo bloco, falar mais também sobre a questão da cirurgia, né, que também evoluiu bastante, existem tipos diferentes de cirurgias, mas é possível tratar e curar o problema das varizes nas pernas sem a cirurgia, de uma forma geral, ou todo o caminho é cirúrgico? Não, nem todo caminho é cirúrgico. Existem tratamentos hoje muito modernos que permitem o tratamento até mesmo a nível de consultórios bem equipados e com todo o respaldo para realizar esses tratamentos. O endolaser, aplicações de espuma nas varizes, são tratamentos possíveis de ser realizado fora do ambiente hospitalar e que geram um resultado muito satisfatório. Na clínica, na própria clínica mesmo, né? Na própria clínica. Como é que é a questão da espuma? É uma espuma que preenche a própria veia? A espuma em si, ela é uma esclerose química. O que é isso? É um remédio que ele é feito, a espuma ela é feita na hora do procedimento. E esse remédio é injetado dentro da veia, vai preencher a luz desse vaso e queimar a parede do vaso e ele fecha a longo prazo, aquela variz, ela não vai ter fluxo mais, ela regride até sumir, não ficar tumefeita e exercer
a circulação passa para aquelas veias que são competentes. E é uma por uma? Uma por uma. Tem que ser feito naquelas varizes específicas. Quem tem um problema de varizes vai ter sempre, é um problema crônico que vai ser sempre recorrente? Sim, eu falo que ir ao angiologista e fazer o segmento é igual ir ao dentista. A gente precisa fazer a manutenção. Porque uma vez que o paciente já tem uma predisposição a apresentar varizes, aquelas que são tratadas, elas não vão aparecer mais, porque foram tratadas. Mas veias que hoje são boas, elas podem se tornar varicosas ao longo do tempo e necessitar de tratamento. Então, é por isso que é preciso fazer um acompanhamento, principalmente do ponto de vista de prevenção do aparecimento de novas varizes e para melhora do retorno venoso da circulação em si. A prevenção é ligado a bons hábitos, né? Inclusive alimentares também, né? A parte de herança genética a gente não consegue mexer, mas essa parte de comportamento a gente consegue. Então, em mulheres que apresentam muita retenção de líquido com uso de hormônios, pensar em outros métodos contraceptivos não hormonais, realização de atividade física para tonificar a musculatura da panturrilha, melhorar esse retorno venoso, posturais mesmo no dia a dia, elevar os membros, hidratar bastante, não fumar, que é um fator trombogênico também. Então, esses bons hábitos, eles levam à prevenção. Controle da obesidade também? Controle de peso, sim. Acompanhamento com o uso de meio de compressão, principalmente durante a gestação, que já é um período em que leva a sobrecarga dos membros. Então, todos esses fatores, eles ajudam no sentido de desacelerar um processo em quem já tem a tendência de ter as varizes. Doutora, a gente fez um programa aqui sobre celulite e estrias, mas especificamente sobre celulite, as dermatologistas dizendo que calças muito apertadas podem provocar celulite. No caso das varizes, isso também acontece? Na verdade, as calças muito apertadas, elas podem sim fazer como se fosse um efeito de garrote. Às vezes o paciente tem a coxa muito grossa, coloca uma calça muito apertadinha e isso dificulta o retorno venoso. A longo prazo, isso exerce uma sobrecarga na circulação que pode sim levar ao aparecimento de varizes, vasinhos no futuro. A gente está falando aí do efeito garrote, que é aquela marca que prende ali na batata da perna, né? Sim. Isso acontece também de uma forma errada quando a gente usa a meia de compressão inadequada, né? Sim, é importante que o paciente calce de forma adequada a meia. A gente precisa, no consultório, orientar essa forma de se calçar as meias, porque muita gente calça errado. Principalmente no sentido a meia 3/4, que é aquela abaixo do joelho. Muita gente puxa até acima do joelho. É difícil. Tem gente que dobra, porque a constituição do brasileiro é muito variada. Então, tem uma pessoa muito alta, uma pessoa muito baixinha. Por isso que a meia tem que ser comprada sob medida. E, aliás, é até bom comprar o aparelho para calçar a meia, né? Também. Existe um calçador que facilita, sim. Principalmente aquelas compressões maiores, em que o paciente tem mais dificuldade de calçar a meia, porque ela realmente é apertada. Ele facilita demais o calçamento das meias. Não é indispensável, mas ele facilita sim. Agora, esse garrote, ele vai causar danos também, porque ele vai pressionar muito ali uma região importante. Sim, tudo que dificulta o retorno venoso, ele gera uma sobrecarga, né? Porque ele aperta a circulação superficial, então acaba que aquele sangue que passaria por ali numa veia saudável, ele tem que procurar outro caminho. E aí ele vai pela circulação profunda, mas acaba extravasando o líquido para o tecido e gerando um edema. Então isso a longo prazo, tudo que garroteia o membro, ele gera uma estase, que é uma dificuldade de retorno de sangue para o coração. A gente tem aqui, doutora, um quadro que se chama, você viu na abertura, chama Mitos e Verdades. E dentro da sua percepção, é a sua opinião, a gente sabe, a medicina é a ciência das verdades transitórias, então é a opinião do médico, do profissional de saúde que vale. Sim. Tá preparada? Tô. Tomar uma aguinha antes. Água bom para varizes também? É ótimo. É ótimo. Gente, não tem coisa que a água não sirva Para prevenção. Para prevenção, para tudo. A água é ótimo. Então Ajuda. vamos lá. É mito ou verdade? Vamos então com a participação da angiologista a doutora Luísa Assis, falando sobre mitos e verdades com relação às varizes. É mito ou verdade? A musculação causa varizes? Mito.
Pode explicar? Claro, por favor. A musculação, ela ajuda no tônus da musculatura. Então, quanto mais tonificada, principalmente dos membros inferiores, estiver a musculatura, ela vai favorecer ao retorno venoso e acabar sendo um fator de proteção, né, de desacelerar o processo do aparecimento de varizes. O que pode acontecer é que alguns exercícios que geram mais impacto, eles podem propiciar o aparecimento dos vasinhos, que são aqueles vasinhos tipo teia de aranha que incomoda muito esteticamente, principalmente as mulheres. Então, elas correlacionam a atividade física, muitas vezes, a musculação, ao surgimento desses vasinhos e acham que isso pode prejudicar a circulação. Mas em relação às varizes, que é o que gera sobrecarga à circulação, é mito. E como é que esses vasinhos podem ser resolvidos? Aplicação. Hoje existem vários tratamentos das varizes em si, porque os vasinhos, eles são varizes, mas consideradas varizes em graus iniciais, né? Então, os vasinhos, que são os vasos reticulares e as telangiectasias, como são chamados, eles podem ser tratados por meio de aplicação, que é a injeção de um remedinho dentro desse vaso, que vai causar uma esclerose química, queima a parede do vaso e ele vai regredindo até sumir, e isso é feito por sessões. Não necessariamente uma sessão é capaz de eliminar aqueles vasinhos todos. O laser, e existem associações desses tratamentos, porque existem medicações diferentes que podem ser injetadas de acordo com a complexidade e o tipo de vasinho. Muito bem, olha só a segunda questão. Depilação causa varizes. Mito ou verdade, doutora Luísa Assis? Mito. Depilação não causa varizes. A depilação não gera um dano à circulação suficiente pelo simples fato de se puxar a cera no ato de se depilar. É mito, não gera varizes, não. Olha, outra questão aqui é mito ou verdade, cremes amenizam as varizes? Não, mito. 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 Os cremes, alguns específicos, a gente até recomenda para os pacientes passarem no sentido de melhora dos sintomas. Hidratação da pele, porque a pele está mais ressecada, aquela sensação de calor nas pernas no final do dia. Então, os cremes ajudam no sentido da integridade da pele, no sentido da sensação de frescor e ajudam nisso, principalmente porque a gente orienta a fazer uma massagem que propicie o retorno venoso, porque no momento de se passar o creme, o paciente tem um tempinho para relaxar, colocar as pernas para cima, mas o ato de se usar o creme isoladamente, ele não gera melhora. Essa massagem aí, ela também pode ser auxiliada, tipo a drenagem linfática, ela ajuda? Ajuda muito, porque ela favorece o retorno à circulação daquele líquido que extravasou para o tecido que causa o inchaço. Principalmente naqueles pacientes que têm linfedema, não varizes em si, né? Que o linfedema é um problema dos vasos linfáticos. Então, esse estímulo com a massagem nos gânglios linfáticos para propiciar uma melhora dessa drenagem favorece sim, tira a sobrecarga da perna, mas não é um tratamento para as varizes, não. É mito ou verdade que cruzar as pernas causa varizes? Mito. Tudo que gera uma estase venosa, às vezes a gente cruza as pernas, fica muito tempo com a perna cruzada, sentado. Isso, o fato de estar sentado em si, ele já gera uma estase, uma dificuldade do retorno venoso, não necessariamente a postura de se cruzar as pernas. É o fato de ficar muito tempo sentado. Exatamente. Ou muito tempo em pé, né? É mito ou verdade que após a cirurgia de varizes, a pessoa terá a circulação do sangue prejudicada? Pelo contrário, mito. Pelo contrário, essa circulação vai estar até favorecida, porque após o tratamento é retirado aquilo que já não estava exercendo a sua função adequada. Então, o sangue passa a circular naqueles vasos que estão exercendo sua função e estão propiciando um retorno venoso satisfatório. A cirurgia, ela acarreta benefício à circulação. É mito ou verdade que mesmo depois do tratamento, as varizes voltam? Verdade, no sentido de que aquelas varizes tratadas, elas não vão retornar.
Mas o paciente que apresenta varizes, ele já tem uma tendência à apresentação desse quadro. Assim, aquelas não voltam. Mas novas varizes podem acontecer. Voltar. É por isso que o acompanhamento é indicado e é necessário, para que a gente consiga manter a saúde vascular. É mito ou verdade que meias elásticas melhoram a circulação? Verdade. Mas aí tem que ser indicado por um especialista, porque existem aqueles casos em que a meia de compressão não vai trazer benefício à circulação, principalmente naqueles pacientes que já têm um problema arterial, que já têm uma dificuldade de oxigenação e da chegada do sangue até aquela extremidade. Então, cada caso tem que ser avaliado e prescrito de uma forma adequada. Nos pacientes com varizes, as meias de compressão, elas ajudam muito sim na circulação, porque elas tiram o sangue daquela veia que fica tumefeita e não está exercendo sua função, porque faz uma compressão superficial e isso favorece o retorno do sangue de volta para o coração. É mito ou verdade que anticoncepcional causa varizes? Verdade. O fator hormonal é um fator que pode sim levar ao aparecimento de varizes. Não necessariamente isso vai acontecer. Tudo são vários fatores, né? O hábito de vida da paciente, aquela herança genética, se ela já tem uma predisposição ao aparecimento de varizes. Mas nos casos em que há uma predisposição, o uso do hormônio, ele pode sim favorecer esse aparecimento ou acelerar o processo. É muito importante, né? A gente sempre diz aqui que a questão genética, ela não é uma condenação, ela é uma informação que precisa ser bem trabalhada, né? Até porque existem medidas diárias que podem modificar a velocidade com que essa tendência genética se manifesta. Então, os bons hábitos, eles podem sim levar a uma mudança que às vezes o paciente que não tem tendência genética, não tem ninguém na família, normalmente os irmãos, não tem ninguém com varizes, às vezes eles podem apresentar, por maus hábitos, um quadro pior de varizes do que aqueles que sabidamente têm uma história familiar, mas se cuidam. Os hábitos são mais preponderantes do que a herança genética? Em alguns casos, em alguns sim. casos, sim, né? Mais uma que é mito ou verdade, que as varizes, como a gente disse, podem ter origem genética e hereditária. Sim, o fator genético, né, essa tendência genética, ela já é comprovada. Existem estudos que comprovam que quem tem parentes de primeiro grau, principalmente, que apresentam varizes, eles tendem a apresentar quadro semelhante numa incidência maior do que aqueles que não têm parentes de primeiro grau com o mesmo quadro. Com problema. Mas a gente nunca pode esquecer dos fatores ambientais, porque isso influencia muito no aparecimento das varizes. Então, o dia a dia, a forma com que a pessoa exerce suas funções, postura, hábito de alimentação, tudo isso contribui. Mas a hereditariedade, ela é um fator considerado, sim. Agora, já assunto para o outro item, mito ou verdade, que a alimentação influencia na formação das varizes. A má alimentação, ela contribui para o ganho de peso, para a retenção de líquido, tudo isso são fatores que ajudam, né, nessa sobrecarga. Então, elas acabam contribuindo, sim. É um malefício a circulação. Né? Elas não causam diretamente as varizes, mas contribuem. Sim, em primeira instância, pode causar obesidade, sim, que já é um fator complicado para as varizes, sim, né? Um complicador, né? É mito ou verdade que as mulheres têm mais chances de desenvolver varizes do que os homens? Sim, principalmente por esse fator hormonal. Naturalmente, as mulheres já têm níveis de estrogênio maiores que os homens, então já é comprovado que em incidência é quase de 2:1, é quase 2 mulheres para cada homem na apresentação de varizes. Doutora Luísa Assis, muito obrigado pela sua participação, Obrigada, foi ótimo, você. Volte sempre, sucesso aí na sua trajetória, na sua jornada. Foi um prazer. Valeu. E daqui a pouco a gente volta falando mais sobre varizes, vamos falar mais sobre cirurgias, o que há de mais moderno atualmente. A gente volta depois do intervalo, estamos aqui te esperando.